Episódio 9 agora, são os versos 29 a 31 do capítulo 1 de Marcos, pouquinhos versos e uma história aparentemente simples, que é a história da cura da sogra de Pedro. Pedro é um dos 12 discípulos de Jesus, que a essa altura aqui no livro de Marcos a gente só tem 4 discípulos, lembra? Pedro, André, Tiago e João. E Pedro anteriormente é chamado Simão, mas a gente sabe pelos outros evangelhos que Simão e Pedro são a mesma pessoa. E ele era casado, obviamente, porque ele tinha uma sogra e a sogra dele tá doente. Logo depois da cura do endemoniado, que a gente viu no episódio de ontem, saindo da sinagoga, Jesus foi direto para a casa de Pedro, porque a sogra dele estava doente e acamada. Então Jesus chega ali na casa, aproxima-se da sogra, toma ela pela mão. A febre então deixou a sogra e ela levanta e passa a servi-lo. Eu acho muito interessante essa história, justamente porque ela está falando sobre o que é um verdadeiro discípulo. E a gente tem um passo a passo da formação de um discípulo, porque o discípulo não são só aqueles 12 que Jesus escolheu. Na verdade, o discípulo é uma pessoa que segue a Jesus. A gente tem muito a aprender, tanto em relação aos 12, quanto em relação a outras pessoas que serviram a Jesus, e a sogra de Pedro é uma delas. A gente entra na história com a sogra doente, na cama, e aí tem uma sucessão de coisas, né? Primeiro ela tá doente, na cama, tá presa na cama. Jesus vem, cura a sogra. Depois que ele cura, a gente sabe que a febre deixou, então ela começa a se sentir bem, e aí ela tá livre, ela tá liberta daquela situação onde ela estava acamada antes, e o terceiro passo é que ela então passa a servi-lo. Na verdade, esse é um processo que a gente vê muitas vezes ao longo da Bíblia, que é o processo de redenção, ou seja, de salvação, de cura. E aí o segundo passo é a liberdade que essa cura nos dá, e o terceiro passo é o serviço. Por que esses três aspectos estão tão intimamente ligados na história daqueles que seguem a Jesus, aqueles que servem a Deus? Porque a gente sabe que pelas nossas próprias forças a gente vai sempre fazer um monte de coisa errada. A gente já falou sobre isso na semana passada, né? Naturalmente, nós somos pessoas egoístas e a gente está sempre tendo que lutar contra esse egoísmo. O que acontece é que Jesus vem à Terra justamente para salvar a gente da gente mesmo. Ele fala várias vezes ao longo da vida dele que a gente deve morrer para o próprio eu, que a gente deve nascer de novo, que a gente deve deixar para trás a nossa vida antiga e então aceitar a cura que ele quer nos dar. E essa cura dá pra gente liberdade. Porque o problema do pecado, um dos problemas é justamente a escravidão. O pecado leva a gente a pecar cada vez mais. Quando você é egoísta, você se torna cada vez mais egoísta. Quando você é ganancioso, você se torna cada vez mais ganancioso. Jesus vem para libertar a gente da gente mesmo, dos nossos próprios erros e das nossas próprias condutas desviadas. Isso dá pra gente liberdade. O que é essa liberdade? Liberdade de escolher. Escolher se a gente quer continuar na vida de ganância, na vida de egoísmo, ou se a gente quer então passar a viver uma vida com Jesus. Só que essa liberdade, que deixa a gente então escolher a vida com Jesus, ela leva a gente para o terceiro passo dessa caminhada, que é o serviço. A gente sabe, pela história de Jesus, que ele era um homem que servia as pessoas, que ele estava sempre disposto a fazer o bem pelos outros. Isso é o verdadeira forma de viver como seguidor de Cristo. É aquele que vive para servir. É aquele que não pensa em si mesmo, não pensa nos próprios benefícios, mas a pessoa que está sempre pensando nos outros. Isso é muito importante no reino de Deus, na forma como Deus administra e Ele quer que a gente viva a nossa vida, porque pensa só, se todo mundo tá preocupado em servir as outras pessoas, então vai ter sempre alguém me servindo também, certo? Vai ter sempre alguém cuidando de mim. Se todo mundo tá preocupado em cuidar dos outros, então todo mundo está sendo cuidado. E esse é a grande sacada do reino de Deus. E é por isso que Ele vem, nos salva, nos cura, para que nós sejamos livres, então passemos a servir outras pessoas. Essa é a verdadeira trajetória do discípulo de Jesus. E é essa mensagem que a gente tem a aprender com a história da cura da sogra de Pedro.